lembro, quando eu estava entrando na puberdade, né? Minha mãe, ela, sabe, não falava absolutamente nada com a gente sobre as mudanças da puberdade, né? Mas a gente tinha as nossas primas, que eram mais velhas. Então, como a gente tinha as primas mais velhas, e na minha casa nós somos em 4 irmãs, né? Então, são 4 irmãs e 3 irmãos. Então, o que acaba acontecendo? A gente era um movimento muito grande de gente. Então, a gente se conversava muito. E aí, o que acabava acontecendo? A gente tinha informações, uma informação aqui, outra ali. A gente ia pensando, né, essas informações. Além disso, tinha na escola também as amigas que, sabe, não tinham tanta informação quanto se tem hoje, mas algumas sempre tinha uma coisa que ia soltando aqui, a gente ia juntando, era um quebra-cabeça, na verdade, né? Que a gente tinha que fazer para tentar entender o que é que estava acontecendo com a gente. E eu, sabe, sempre fui daqui da minha casa a que se desenvolveu mais rápido. Então, mesmo eu tendo uma irmã mais velha do que eu me desenvolvi mais rápido. E aí, quando, por exemplo, as minhas mamas começaram a se desenvolver, quando o meu seio começou a se desenvolver, eu não entendia por que um broto mamário crescia de um lado e o outro lado não crescia, não é? Eu não entendia por que aquele inchaço que estava tendo ali nos meus seios. Até porque eu era meninota, né? Eu tinha 9 para 10 anos quando isso aconteceu. Então, veja, essa situação me deixou constrangida, me deixou com medo. Eu achava que aquilo que estava acontecendo comigo poderia ser sabe, alguma coisa anormal. E eu tinha medo de compartilhar isso com a minha mãe. Medo, né, de deixá-la preocupada, ou medo dela achar que, sabe, estava acontecendo alguma coisa estranha comigo, que eu era muito diferente das outras, enfim. Aqueles medos que acontecem quando a gente não tem intimidade para falar sobre esse assunto, né? Então, essa situação fazia o quê? Que eu não me abrisse, até que a minha mãe percebeu que os meus seios estavam se desenvolvendo e me comprou um sutiã. E quando ela chegou com o sutiã, eu não conseguia usar o sutiã. Eu simplesmente vestia uma camiseta porque eu ficava com vergonha. Eu achava que aquilo dali era uma coisa horrível. Então, eu pegava e vestia uma camiseta e essa camiseta... botava essa camiseta por baixo da roupa da escola, né, da blusa da escola, que era folgada, e dessa forma eu ia para a escola porque eu tinha medo de que isso pudesse acontecer, né, que as pessoas pudessem perceber que eu estava de sutiã e eu era a única na minha sala que ia estar de sutiã, e que coisa mais chata, né? Todo mundo ia fazer bullying comigo, naquela época não existia esse termo, né? Mas iam brincar comigo e eu não queria que as pessoas fizessem isso, né? Então, contar a sua história, como eu estou contando aqui para vocês, é um fato, né, que prende a atenção das pessoas, e ao prender a atenção faz com que a sua filha perceba que você está ali fazendo o quê? Você está se expondo, você está colocando como foi que você vivenciou a sua puberdade. Então pode ser que a sua puberdade, provavelmente, né, foi diferente da minha, a sua entrada na puberdade foi diferente da minha. Então conta para sua filha como foi a sua entrada na puberdade. Ah, Lena, mas eu vou falar com o meu filho, como é que eu conto a minha puberdade? Conta, porque aí o foco está, né, exatamente na questão do como... do ter alguém com quem conversar, do se sentir à vontade para falar sobre os acontecimentos que estão ocorrendo nesse momento da puberdade, né? Porque aí você desperta a atenção, porque ele vê que você está se expondo, ou se você não quiser contar sobre a sua puberdade, você pode, né, contar sobre a puberdade do pai dele, ou sobre a puberdade de um irmão seu, ou de um outro homem qualquer, de um personagem, não importa. O importante é que vocês tragam uma história para poder despertar o interesse naquele assunto que vocês estão colocando.